Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e hoje nós iremos trabalhar mais um assunto em língua inglesa. Hoje nós vamos trabalhar o verbo to be no simple present. Nós vamos ver como se dá a utilização desse verbo no presente simples. Agora nós vamos ver a nossa habilidade que será trabalhada hoje. A habilidade é a do sexto ano, a habilidade 19. Lembrando que o componente curricular é língua inglesa e a unidade temática é o simple present. Lembrando que no simple present nós vamos trabalhar o verbo to be. Qual a habilidade de hoje? Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas do verbo to be e descrever rotinas diárias. Essa é a habilidade que nós iremos trabalhar hoje. Geralmente, quando se fala nesse verbo, grande parte dos estudantes diz: mas nós vimos o verbo to be desde o sexto ano até o ensino médio e nunca se acaba o assunto. Por quê? Porque ele é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Se você for observar em provas de concurso, de vestibular, sempre é cobrado o verbo to be. E às vezes nós deixamos ele um pouco de lado para dizer: ele sempre é trabalhado, mas é um dos mais utilizados. E é muito gostoso trabalhar com esse verbo. Vamos observar aqui como nós utilizamos o verbo to be. Nós temos uma frase bem famosa de Shakespeare que diz o seguinte: to be or not to be, that's the question. Essa frase talvez você não tenha visto em inglês, mas em português é aquela famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. E nessa frase aqui, ela se inicia com o verbo mais utilizado na gramática da língua inglesa, que é o verbo to be. Isso, to be or not to be, ser ou não ser. E aí ele já vem dizendo o significado desse verbo, o que é que ele significa, não é isso? E antes de mais nada, no presente em português, o verbo to be ele corresponde a dois verbos do nosso idioma, que é o verbo ser ou estar. Ele tanto significa ser como significa estar. Agora não há uma regra específica para dizer: olha, nesse momento o verbo to be significa ser e nesse momento ele vai significar estar. Você tem que observar a construção da frase, todo o sujeito, o que condiz esse contexto, para você observar se essa tradução vai vir como ser ou vir como estar. Ele é utilizado para esses dois verbos. E aqui diz, não há uma regra específica quando significa ser ou quando significa estar. Você precisa entender o contexto da frase. Por exemplo, se eu digo que alguém, uma frase em inglês, you are beautiful. Aqui nós temos o verbo to be, are. Pode ser que eu posso estar dizendo que a pessoa é ou que essa pessoa está bonita. Mas não é tão difícil assim, até porque em inglês, quando se quer dizer que uma pessoa está de determinada forma, naquele momento, normalmente nós vamos adicionar palavras à frase, para indicar se ela está dessa forma, ou se ela é bonita, ou se ela está bonita. Olha o exemplo aqui, You are beautiful this morning. Você está bonita essa manhã. Então, de acordo com o contexto, nós vimos aqui que nessa frase o verbo to be veio com significado de estar. You are beautiful wearing this dress. Você está bonita usando este vestido. Então, aqui também nós vimos a construção, digamos assim, a formatação dessa frase, e em ambas ele vai estar com significado de estar. Além disso, o verbo to be é considerado um verbo irregular. O que são verbos irregulares? São verbos que ele não vai seguir as regras dos outros verbos da língua inglesa, sendo ele o próprio auxiliar. Toda vez que nós vamos utilizar o verbo to be, ou no presente ou no passado, ele dispensa o uso de outro auxiliar, certo? Então, ele é um verbo irregular. Ele não vai entrar em algumas regras de formatação do presente ou do passado, certo? Aqui, o verbo to be no simple present. No presente simples, que indicam, digamos assim, as ações que acontecem nesse momento, as ações que estão acontecendo no momento atual, o verbo to be, ele possui três formas. Quais são as três formas? Am, is e are. São as três formas do verbo to be no presente, indicações que estão acontecendo nesse momento, ações que vão indicar esse tempo verbal. Então, aqui nós temos am para a primeira pessoa, is para he, she, it e are para as demais pessoas. Eu coloquei um quadro aqui para ficar mais fácil para nós compreendermos. Então, aqui o sujeito. Quando for eu, I, eu uso am. Am é utilizado somente para a primeira pessoa
certo? Primeira pessoa do singular, que é I. Toda vez que eu quero dizer eu sou ou eu estou, eu vou usar I am. Olha um exemplo aqui. I am a teacher. Eu sou uma professora. Então, aqui eu estou dizendo I am, eu sou. Eu não posso usar are ou is, porque essas duas formas do verbo to be não correspondem para a primeira pessoa do singular. Então, are eu uso para quem? Para you, we e they, para as três pessoas do plural. Lembrando que you, ele tem a mesma forma tanto para o singular quanto para o plural. Então, sempre quando nós formos utilizar you, tanto sendo essa frase estando no singular ou no plural, nós sempre vamos usar are. Então, por isso que às vezes nós nos dizemos assim, is é usado no singular e are no plural. Por quê? Porque nós temos a exceção do you. E you, tanto faz ele estar no singular quanto no plural, ele sempre vai ser utilizado are, para dizer você é, você está, ou vocês são, vocês estão, certo? We, nós e they, eles ou elas. Olha o exemplo aqui. They are happy. Eles estão felizes. Aqui a frase está no plural e nós usamos are por quê? Porque o sujeito é they, eles ou elas. E o is, nós usamos para he, she, it, para as três pessoas do singular. He, she, it. He, ele, she, ela e it nós usamos para dizer ele ou ela para coisas em geral. Então aqui o exemplo. She is in the classroom. Ela está na sala de aula. Então aqui nós vemos também que essa frase está no singular. Aqui nós colocamos mais um quadro para vocês observarem como nós utilizamos o verbo to be em outras formas. Lembrando que a forma negativa e a forma interrogativa vai ter uma diferenciação do verbo to be, certo? Aqui, na forma afirmativa eu digo I am para dizer eu sou ou eu estou. E eu posso usar a forma contracta, que é I'm. You are para dizer você é ou você está. You're para dizer você é ou está, que é a forma contracta também. Que he is, ele é ou ele está. His, da mesma forma, é só a junção do he mais he is. Usamos o apóstrofozinho no meio. She is, ela é ou ela está. It is, ou a forma contracta, para dizer ele ou ela é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. Observem que eu falei para vocês que tanto no plural quanto no singular, ele sempre vem com o verbo to be are. They are, para dizer eles são ou elas estão, no presente simples. Na forma negativa, como nós vamos fazer para utilizar esse verbo? Na forma negativa, nós usamos o not após o verbo to be. Por exemplo, I am not, para dizer eu não sou ou eu não estou, certo? Por exemplo, se eu fosse dizer I am not teacher, eu não sou professora, certo? I'm not é a forma contracta também, que é da mesma forma que nós observamos aqui. You are not, você não é ou você não está. Lembrando que após o verbo nós usamos o not para formar a forma negativa do verbo to be. He is not, ele não é ou ele não está. She is not, ela não é ou ela não está. Eu posso tanto usar she is not como she's not ou she isn't, certo? Ambas são formas contractas que são utilizadas. E nós podemos encontrar essas três formas em textos e não vai mudar a tradução. It is not, ele ou ela não é ou não está. E aqui também nós temos outras duas formas. It's not ou it isn't. We are not, para dizer vocês não são ou vocês não estão. E aqui nós temos a forma contracta, que ambas também são utilizadas. You are not e they are not. Essa é a forma, digamos assim, do plural. Na forma interrogativa, há uma diferenciação. Negativa, I am not. Not após o verbo to be. Já na interrogativa, há uma inversão. Primeiro o verbo to be e em seguida o sujeito. Aqui, ó, am I. Eu sou, é uma pergunta. Lembrando que em perguntas, nós sempre vamos usar o ponto de interrogação. Are you? Você é ou você está? Is she? Is he? Ele é ou ele está? Is she? Ela é ou ela está? Is it? Ele ou ela é ou está? Lembrando que is nós usamos para he, she e it.
As demais pessoas nós vamos usar are e am é somente para a primeira pessoa do singular, I. Are we? Nós somos ou nós estamos? Lembrando que após o verbo nós temos o complemento, certo? Are you? Vocês são ou vocês estão? Are they? Nós somos ou eles são ou eles estão, certo? Então aqui nesse quadro nós podemos observar a forma afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Forma afirmativa, sujeito e em seguida a forma verbal do verbo to be. Lembrando que ele possui am, is e are. Am para a primeira pessoa, is para he, she, it e are para as demais pessoas. Na forma negativa, verbo to be. Não, na forma negativa, sujeito, verbo to be e em seguida o not, para negar, para dizer eu não sou, eu não estou, você não é, você não está e assim por diante. Eu uso not após o verbo to be. E na interrogativa há uma inversão. Primeiro vem o verbo to be e em seguida é que vai vir o sujeito, certo? Am I, eu sou ou eu estou. Então aqui vamos observar alguns exemplos de como nós construímos essas frases, como nós utilizamos algumas formas contractas com o verbo to be no presente simples, que indica as ações que estão acontecendo nesse momento. A primeira frase nós temos aqui, I am tired today. I am, eu estou cansado. Aqui nós podemos observar que a tradução é estou, eu não posso dizer eu sou cansada hoje, por exemplo. Ele não vai vir com esse sentido. Então aqui nós podemos observar que dependendo da construção da frase é que ele vem com o sentido de ser ou estar. Nesse caso ele vem com o sentido de estar. I am tired today, eu estou cansado hoje. Agora aqui uma frase negativa, I am not hungry, I'm not hungry. Aqui nós usamos a forma contraída. Também pode ser utilizado. E após o verbo to be, nós usamos o not para negar. Aqui a forma negativa. Eu não estou com fome. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Agora uma pergunta. Vem o quê? Vem o verbo to be, em seguida o sujeito, e aí que vem o complemento. Am I late for the meeting? Eu estou atrasado para a reunião? Uma pergunta, um ponto de interrogação. Então aqui nós vemos que veio o verbo, em seguida o sujeito e o complemento. Lembrando que nas frases interrogativas nós utilizamos o ponto de interrogação. Mais uma frase. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. Aqui, eu não posso, na tradução, não cabe eu dizer você está meu melhor amigo. Logo, ele vem com o sentido de ser. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. E o you, lembrando que ele vem com o are, mas não necessariamente indica que essa frase está no plural. Essa frase, nesse caso, está no singular. E o pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. Como é que você vai saber como se dá essa tradução? De acordo com o restante da frase. Nesse caso, my best friend, meu melhor amigo. Então, você é meu melhor amigo. Uma pergunta. Are you going to work now? Você está indo para o trabalho agora? A pergunta vem, o verbo to be antes, em seguida o sujeito, e aí que nós vamos utilizar o complemento da frase com a interrogação ao final, certo? Aqui mais uma, negativa. Aren't you the manager here? Você é o gerente aqui? Olha, pergunta, ponto de interrogação final. E aqui nós temos a forma contraída, are not, para dizer, você não é o gerente aqui? Certo? Então aqui também nós temos a forma negativa. Verbo to be, not, sujeito, e aí que nós vamos utilizar o complemento. Mais uma frase, mais algumas frases, quer dizer, he is a handsome man. Ele é um homem bonito. He is. Após o sujeito he, nós vamos utilizar is, porque essa frase está no singular, e he, she, it, nós utilizamos is, para dizer é ou está. Nesse caso aqui ele vem com o significado de ser. Ele é um homem bonito. Agora uma frase negativa utilizando is também. She isn't happy. She is actually very sad. Ela não está feliz. Na realidade, ela está muito triste. She isn't. Is not. Aqui é a forma contraída. She isn't happy. Ela não está feliz. Uma outra frase. We are the champions, my friend. Nós somos os campeões, meu amigo. Olha aqui, ó. We are. Nós
somos, nesse caso, não vem com o significado de estar, e sim com o significado de ser. Lembrando, o verbo to be significa ser ou estar. E dependendo da frase, é que nós vamos ver, ajustar essa tradução. They are not free to go home. Nós não estamos livres para ir para casa. They are not. They are not. Aqui é a forma contracta. They, certo? Not free to go home. Não estão livres para ir para casa. Então, eu creio que, de acordo com esses conteúdos, de acordo com essas frases, ficou mais claro de como nós utilizamos o verbo to be. Mais à frente nós teremos uma atividade interativa. Eu espero que vocês tenham aprendido, certo, gente? E eu aguardo vocês na próxima aula. Não deixem de assistir. Bye, bye!